Olá, tudo bem? Neste programa Pontuando Especial, eu trouxe aqui Krishnamurti. Krishnamurti, neste livro que eu vou tirar uma palestra dele, neste livro Krishnamurti responde a questões básicas acerca da liberdade, desde os direitos humanos na arena política e social, até o desejo de se libertar de desejos, buscas, ambições, cobiça e aversões. De acordo com Krishnamurti, a liberdade é necessária para a clareza do entendimento. Por isso tem que estar isenta de medo. Há, contudo, formas de liberdade, como a liberdade para a superpopulação da Terra, que gera desequilíbrio e até mesmo catástrofes, e cujos perigos precisamos compreender. Uma vez mais, o notável mestre promove uma investigação e provoca um exame instigante de um problema vital. O Krishnamurti, ele nasceu em 1895 e morreu em 1886. Ele foi um mestre espiritual conhecido em todo o mundo. Suas conferências e escritos continuam a inspirar milhares de pessoas. Nesta nova série, publicada aqui pela editora Cultrix, estão incluídas alguns títulos. E eu vou ler uma das palestras dele, diretamente do livro, de 31 de agosto de 1985, ou seja, um ano antes dele falecer. E esse livro que eu estou lendo é o livro que tem o título Sobre a Liberdade. É um livro simples que apenas compila algumas palestras dele. Eu vou ler essa palestra mais atual. Claro que ele tem palestra aqui desde 1950 e alguma coisa nesse livro. É claro que, guardadas as proporções, alguns fatos históricos, alguns interesses, algumas avaliações tinham destino, era um ambiente histórico, político e social daquela época. Uma época que nós já ultrapassamos 30 e poucos anos. Porém, algumas verdades imutáveis sobre a liberdade e sobre outros conceitos, ele deixa bem claro aqui. Por isso que vale a pena ler. Eu vou prosseguir então. Como dissemos antes, temos de ser sérios e o orador, no caso o orador é ele, pelo menos ou seja, ele se diz uma pessoa séria. Tenho estado em atividade durante os últimos 70 anos ou mais, e assistir apenas uma ou duas palestras ou ler algumas palavras impressas não vai resolver os nossos problemas, não vai nos ajudar. O orador, ele, não está tentando ajudá-los. Fiquem certos disso, por favor, e estejam convencidos de que o orador não é nenhuma autoridade e que por isso não é uma pessoa com quem possam contar para ajudá-los. Há outros que talvez possam ajudá-los, e se quiserem ajuda, permita-me dizer que com todo respeito, deixem nesse caso que outros resolvam seus problemas, e eles serão resolvidos pelos desejos, interesses, poder e posição dessas outras pessoas, por todo esse negócio. Somos, portanto, pessoas comuns, leigos, conversando. Vamos investigar juntos e enfrentar os fatos, não as ideias sobre os fatos, mas os próprios fatos. Não as ideologias que nada significam, nem as teorias, nem as especulações sobre quem é e quem não é iluminado. Quem está, o quê, mais perto de Deus do que os seus senhores. Juntos vamos penetrar na questão da liberdade e ver qual a relação que há entre a liberdade e o tempo, entre o tempo e o pensamento e a ação. Nosso viver é ação. Tudo o que fazemos é ação, não uma ação particular no mundo dos negócios, ou no mundo científico, ou no mundo da especulação chamada filosofia. Vamos apenas olhar as coisas como são. Há muita anarquia no mundo, caos, desordem. E quem produziu isso? Essa é a nossa primeira pergunta. Quem é responsável por toda essa confusão que vai pelo mundo? Confusão econômica, social, política, tudo isso levando à guerra. Veja bem, fazendo um adendo aqui agora, nós vivemos uma situação semelhante. Nós temos uma confusão que vai pelo mundo. Nós temos uma confusão econômica, nós temos confusão social, política, talvez diferente ou menos intensa ou menos disseminada do que naquela época, mas não menos importante. E isso tem nos levado a guerras. Existem várias guerras no mundo nesse momento e algumas delas
que fala-se inclusive em uso de artefatos nucleares. Bom, fechando esse meu adendo, continuo. Agora mesmo há guerras terríveis. Será que nós, cada um de nós, percebemos, não intelectualmente, mas de fato, em nossa vida diária, o que se passa em casa em que vivemos, na casa onde vivemos, não apenas a casa exterior construída pelo homem, mas também a casa interior? Será que percebemos como ela está em desordem, em luta, como temos tão pouca liberdade? A palavra liberdade implica também amor, mas não a liberdade de fazer o que querem, quando querem e onde querem. Estamos todos vivendo nesta terra, cada qual buscando a sua própria liberdade, buscando na sua forma de autoexpressão, sua própria realização, sua senda para a iluminação, o que quer que seja isso, sua particular forma de religião, superstição, crença, fé e tudo mais que vai atrelado a isso como autoridade hierarquizada, política, religiosa e assim por diante. Temos, portanto, muito pouca liberdade. E embora essa palavra seja tão livremente usada por qualquer psicopata e por todo ser humano, viva ele na Rússia, onde há uma horrível ditadura, na época havia uma ditadura, segundo o pensamento dele, ou no chamado mundo democrático, que era o outro lado do mundo, que na época constituía uma quantidade de países, que hoje é mais ou menos o mesmo. Todo ser humano, interiormente, consciente ou inconscientemente, necessita de liberdade, como toda árvore no mundo, para crescer, para ter aquela condição de dignidade e de amor. Vou fazer outro adendo. Na atualidade, a Rússia é vista como uma ditadura porque tem um governo forte. Naquela época ele estava se referindo à ditadura soviética que ainda existia. 6 anos depois caiu o muro de Berlim e dissolveu-se a União Soviética. A Rússia deixou de ser um país socialista, passou a ser um país comunista, um país capitalista, com um capitalismo um pouco incipiente na época, mas que foi se desenvolvendo, e depois apareceu uma liderança lá que, com um governo forte, conseguiu restaurar o país. Quanto a ser uma ditadura efetivamente no momento atual, eu não posso precisar. Nós teríamos que entrar para lá, entrar lá dentro. As ideias que o Ocidente tem, porque ainda existe muito estigma, ainda existe uma rivalidade entre o Oriente e o Ocidente, entre Rússia com China contra o Ocidente, Europa e Estados Unidos da América. O mundo ocidental e o mundo oriental ainda guardam antipatias mútuas e problemas de política, inclusive política comercial, questões de hegemonia, questão de participação no comando das ideias do mundo. Os polos que se desenvolveram sentem que ameaçam o polo americano e de seus asseclas na parte oriental do mundo, e isso faz com que a gente não tenha uma visão razoável do que ocorre lá. Com certeza lá tem um governo forte, porque é tradição daqueles países, inclusive a Rússia principalmente, também na China, mas ambos os países não são simplesmente ditaduras, são países de governos fortes, talvez até controladores. A Rússia é bastante militarizada, a China é um pouco menos. A economia da Rússia está crescendo muito, mas o PIB da Rússia ainda é baixo, porque uma boa parte da Rússia é gelada, com poucos recursos naturais. O principal recurso lá é o petróleo, e ele é estatal. A China é a grande fábrica do mundo e tem um governo que fez um grande investimento em educação, na cultura, na tecnologia, e conseguiu levar lá para dentro várias multinacionais, e hoje ela domina uma tecnologia e está repassando tecnologia a terceiros. Então, a briga hoje é por espaço e hegemonia comercial e industrial e financeira. Não é mais uma separação mundo capitalista, mundo socialista, porque o socialismo nesses dois lugares mudou totalmente de cara. A Rússia é capitalista e a China tem um capitalismo de Estado. Então esse é o mundo atual, mas perfaz ainda, as guerras ainda são alimentadas por essas rivalidades que continuam no campo econômico, e muitas delas difundem guerras comerciais que são muito prejudiciais, com embargos, com objeções, com dificultações de toda natureza, com sanções, que é a palavra que estava faltando, e esse histórico do mundo atual, que eu acho que todo mundo aí que está ouvindo o vídeo, que está ouvindo esse podcast, ele
Ele deve mais ou menos ter ideia. As informações não são cristalinas, hoje em dia tem muita fake news de parte a parte, então nós não sabemos a exata verdade, né? Talvez alguns que pesquisem um pouco mais, que têm outras fontes, como eu procuro ter, tenham um pouco mais de insumos para raciocinar, e o ser humano mediano e comum, aquele que está trabalhando e ralando no seu posto, de repente não tem esse tempo. Depende das informações, e quando elas são truncadas, as pessoas ficam sem essas informações. Então, o que nós ignoramos é até natural que seja assim. Infelizmente, nós somos manipulados muito mediaticamente. Então, fica aí. Ele fala que da ditadura da Rússia, que a Rússia vivia naquela época, hoje é um pouco diferente, tá? Mas vamos continuar a leitura. Qual é a relação de liberdade com autointeresse? Por favor, estamos juntos tratando dessas coisas. Se eu posso dizer assim, não está ouvindo um orador, o homem que está nesta plataforma? Ele não é absolutamente importante. E o orador é ele, né? Que quer realmente dizer isto. Ele, o orador, não é importante. Ou seja, ele está dizendo que ele não é importante. O que ele está fazendo ali é jogar sementes no campo para ver se frutifica. Ou seja, ele quer que as pessoas pensem junto com ele. Ele está apenas conduzindo os pensamentos e tentando elidir fatos, trazer fatos à baila. Por isso que os fatos históricos aqui eu tenho que ficar reparando, porque dada a datação histórica do tempo em que esse texto foi escrito, algumas coisas mudaram, mas a essência da forma como o mundo opera ainda não mudou. O pensamento do cidadão mediano, do cidadão comum, das lideranças ainda não mudou. O status quo do mundo ainda não mudou. O mundo ainda não é exatamente um mundo multipolar, mas ele está partindo para ser um mundo multipolar, devido à ascensão da Rússia, em termos bélicos e também em termos econômicos, em termos do petróleo, e da China, que é a grande fábrica do mundo, e aqueles países ali, Vietnã, Laos, Camboja, que são outros países também que estão desenvolvendo. Estão começando a fazer sombra no Ocidente. O Ocidente tem decrescido, a liderança comercial, industrial e tecnológica dos Estados Unidos tem perdido campo, em termos de guerras também, em termos de capacidade ofensiva também, mas não defensiva, porém ofensiva sim. E por causa disso, o mundo mudou um pouco de face. Nós estamos numa transição. O que vai dar isso eu não sei. O problema é que nós vivemos uma situação muito similar de perigos de uma guerra total, perigos de uma guerra, ainda que seja por parte nuclear, que pode inviabilizar a vida de muitos no planeta, e alguns países que estão tentando sair das sombras, como é o caso da América Latina, como é o caso de alguns países da África que estão sendo protagonistas. E nesses lugares que ainda são alternativos, estão tentando reunir capacidade tecnológica, capacidade de comércio, capacidade de esclarecimento, de educação, de educação inclusive tecnológica, para poder entrar no mundo e participar. Então, nesses últimos quase 30 anos, ou melhor, mais de 30 anos, muitas modificações aconteceram. Mas, essencialmente, a gente não sente a tal liberdade que ele está falando. E, interiormente, nós nos sentimos de forma muito similar ao que ele está tentando elidir e exaltar aqui nesse texto. Bom, continuando. Então, ele diz que ele não é importante, mas talvez possam prestar atenção ao que o orador diz como dois amigos conversando, com muita seriedade sobre essas coisas, é o que ele está dizendo. Estamos perguntando qual é a relação que há entre liberdade e autointeresse. Quer dizer, você quer ter liberdade porque você tem interesses, né? Qual a relação disso com o pensamento e o tempo? Por favor, todas essas questões estão envolvidas na questão da liberdade. Tenha em mente que a liberdade não é realizar as próprias ambições ou a cobiça, a inveja, etc. Qual a relação do autointeresse com a liberdade? Sabem o que é autointeresse? O autointeresse pode esconder-se debaixo de cada pedra de nossa vida, certo? Estamos conversando? Estão certos de que estamos realmente conversando? Não com alguém importante, mas sentados todos no mesmo nível, o orador e todos os outros, ou seja, ele próprio e os outros? O que é o autointeresse, ele pergunta. Será que podemos consciente e deliberadamente investigar isso e ver quão profundo quão superficial, onde é necessário e onde absolutamente não tem lugar? Naturalmente que entendem minha pergunta. Estamos interrogando juntos.
O auto-interesse já produziu muita confusão no mundo, muita desordem, confusão e conflito. Quer esse auto-interesse se identifique com um país, com uma comunidade, com uma família, quer se identifique com um Deus, com uma crença, com uma fé, etc. E tudo auto-interesse, buscando, embora iluminação, pelo amor de Deus, como se pudessem buscar isso, os seus interesses, buscar essa tal iluminação. Também nessa busca há auto-interesse, assim como quando constroem uma casa e fazem um seguro, uma hipoteca. Para a vida comercial, encoraja o auto-interesse e todas as religiões o estimulam. Falam de libertação, mas o auto-interesse vem primeiro. E é nesse mundo que temos de viver. Trabalhar, ganhar nosso sustento, ganhar dinheiro, no caso, ter filhos, casar ou não casar. Quão profundamente ou superficial é nosso auto-interesse nesse século XX? Olha bem, nós ainda estávamos no século XX. Podemos fazer uma mesma pergunta na atualidade. Quão profundo ou superficial é nosso interesse também no século XXI? Essas gerações que lograram passar do século e as que chegaram agora. É importante investigar isso, diz ele. O auto-interesse divide as pessoas, certo? Nós e eles, senhores, e eu, meu interesse em oposição ao seu, os interesses de minha família em conflito com os interesses da sua família, de seu país, o meu país, no qual investi muita emoção e interesse material, pelo qual estou disposto a lutar e matar na guerra. Cada um deles tem auto-interesse. Investimos nosso interesse em ideias, crenças, dogmas, rituais. Na raiz de tudo isso há muito auto-interesse. Mas podemos viver diariamente nesse mundo com lucidez e auto-interesse onde for necessário. Por favor, estou usando essa palavra auto-interesse com muito cuidado, porque o auto-interesse está implícito que muitas vezes é uma ideia egoísta, mas às vezes não é. É apenas um sentido de preservação e uma necessidade de se dar bem. Isso é colocação minha, tá? Vou reler. Mas podemos viver diariamente nesse mundo com lucidez e auto-interesse, onde for necessário. Por favor, estou usando essa palavra com muito cuidado. Onde for fisicamente necessário, embora psicologicamente, interiormente, de todo descartado, nós podemos fazer isso? Será isso possível? Compreendem? Estamos juntos. Será possível para nós, vivendo numa sociedade tão complexa e competitiva, dividida por acordos e desacordos, crenças em conflito, com toda essa enorme divisão que existe, não só individual, mas coletiva, igualmente, vivendo neste mundo assim, será possível traçar a linha entre o auto-interesse cabível e a total ausência de auto-interesse psicológico? Aqui ele está colocando uma situação interessante. Ele fala do auto-interesse cabível, aquele razoável de ser realizado, ou então aquela ausência de auto-interesse que seria a pessoa que está anestesiada, parada, ou às vezes até acomodada numa situação, que não tem interesse próprio em nada, então não se motiva. Ele está falando disso aí. Podemos fazer isso? Poderão talvez falar interminavelmente deste assunto, uma vez que gostamos de ir a palestras e conferências para ouvir alguém. Mas aqui temos de observar juntos. Terão não apenas de se ouvirem uns aos outros verbalmente, mas descobrir também profunda e intimamente, não o meu auto-interesse em particular, mas o auto-interesse em geral, como um todo, onde se achar. E interiormente, psicologicamente, podemos viver sem qualquer ranhetice do auto-interesse do eu, que é a essência do auto-interesse. Nós conseguiríamos viver razoavelmente sem ele. Outra pessoa não me pode dizer que isso é apenas auto-interesse e que aquilo não é, seria horrível. Quer dizer, se alguém dissesse isso para mim, mas podemos descobrir por nós mesmos, investigando cuidadosamente passo a passo, hesitando sem chegar a qualquer conclusão, pois não há ninguém que nos possa ajudar. Porque cada um tem seu auto-interesse, tem a sua visão da vida, está de um lado, está com uma crença. Quer dizer, nós não temos liberdade efetiva de pensar. A nossa liberdade, o nosso pensamento não é um pensamento puro, ele está sempre incrustado de ideias de terceiros, de crenças, até de fé. Uma fé, não estou falando de uma fé boa, mas uma fé trazida de outrem para si, acreditando em certos parâmetros que não são necessariamente verdadeiros. Ou seja, a gente não tem um pensamento crítico sobre a realidade que vive, não temos o conhecimento crítico da realidade que nós vivemos. Vivemos tentando nos preservar, alguns de maneira muito egoísta, outros de maneira não egoísta, mas de maneira a sobreviver.
e outros com uma situação mais confortável que não estão nem aí, que vivem com seus interesses realizados e não pensam nos demais. Ele está dizendo que ninguém vai nos ajudar, desde que nós não tenhamos a capacidade de conversar. Eu acho que é isso que ele está tentando falar aqui. Se nós conversarmos sobre os nossos interesses e tentamos ter empatia, verificar a situação do outro, a gente pode mitigar essas diferenças, acabar com essas guerras. Mas isso aí é uma demanda muito grande, envolve muita educação, inclusive educação espiritual, muitas discussões. Não é um palestrista, não é uma fé, não é um religioso, não é uma religião, não é uma política, não é uma ideologia que vai nos dar definição e resolver os nossos problemas. Ou seja, alguém que vai lá falar sobre isso, fazer uma palestra, ou um grupo, ou um orador. Não, a conversa tem que ser horizontal, porque tem que reunir o conhecimento de muitos e seus interesses. Eu acho que é isso essencialmente que ele está falando. Então, creio que devemos ter a plena certeza de que ninguém vai nos ajudar. Eles podem fingir, e os senhores também podem fingir, mas a verdade é que após esses 2,5 milhões de anos, ou 40 mil anos, ainda estamos buscando ajuda e não conseguimos ir adiante, chegamos ao nosso limite. Quando ele fala de 2 milhões de anos, ele está falando da expectativa que se tinha na época do aparecimento do primeiro hominídeo, né? Hoje a nossa expectativa é de 3 milhões de anos, mas isso não faz muita diferença. Quando ele fala de 40 mil anos, ele fala do aspecto que mais ou menos se tem um legado histórico aí, por mais rarefeito que tenha sido no primeiro. A realidade é que nós conhecemos um pouco mesmo de história, de 12 mil anos para cá, através de fósseis, culturas que nós conseguimos que se conseguiu visitar através da teoria científica, da ciência, e a nossa história mesmo, ela é cheia de apagões, cheia de furos, cheia de lapsos, né? Então, quando ele está falando aí de 3 milhões de anos, ele está falando da ciência, que a ciência descobriu a respeito do 2 milhões, né? Eu falo 3 milhões, do aparecimento do homem, que também não temos certeza absoluta. E esses 40 mil de história é até onde a nossa lente da história conseguiu alcançar com alguns fatos que podem, inclusive, não ser verdadeiros. Então, em resumo, seria o que a cultura humana conseguiu produzir, né? Nós chegamos ao nosso limite. Chegamos ao nosso limite no mundo atual, que crescemos muito, inclusive agora, 30 e poucos anos depois da fala dele aqui, nós crescemos mais ainda. Hoje nós somos inteiramente interligados, podemos fazer conferências online com gente de outro planeta, viajamos com rapidez, temos muito conhecimento à disposição no mundo, mas ele está em reservas, ele está em locais, ele não está no seio da população. Nós temos baixa educação, nós ainda temos pessoas morrendo de fome, nós ainda temos polaridades, guerras, genocídios, e a convivência muito grande entre uma população muito grande gerou micro-organismos que estão transitando no país, causando problemas, né? Eu não vou usar a palavra do último fato que aconteceu em 2020 por causa que senão o vídeo é cortado, né? Mas você sabe o que eu estou falando, né? Os fatos da saúde mundial, das questões, da própria questão psicológica. Nunca teve tanta gente com depressão, nunca teve tanta gente com ansiedade. Isso cresceu muito nos últimos anos. Quer dizer, ele falou de limite naquela época e nós estamos correndo para um limite mais estreito ainda. Tem aquele relógio lá da bomba nuclear que nós estávamos a 3 minutos da meia-noite. Meia-noite seria o horário da explosão, da destruição. Hoje nós estamos a alguns segundos, e o que é relevante e atemorizante e talvez nem seja tão verdadeiro. Nós chegamos nesses limites. Continuando. E, investigando o autointeresse, temos também de examinar esta outra questão. O que é liberdade? Liberdade implica amor e não significa irresponsabilidade, fazer apenas o que queremos, pois foi isso que produziu toda essa confusão no mundo. As pessoas pensam que liberdade é você sair por aí fazendo o que bem entende. Liberdade sem você considerar o prejuízo que você der a terceiros não é liberdade, é falta de ética, né? A liberdade ela tem que incluir a ética. Vem aquele dizer que a minha liberdade começa quando eu respeito a liberdade, o direito do outro. Isso tem que ser discutido. Aonde está o limite do direito do outro? Que outros são esses? Quem são as sociedades que eu convivo? Eu falo inclusive das sociedades que existem na Terra.
não apenas da sociedade humana, mas dos animais e do reino vegetal, porque nós vivemos em simbiose, e se nós vivemos em simbiose, nós dependemos deles. Se nós o excluirmos, seremos altamente autoexcludentes, ou seja, nós caminharíamos para a extinção. Qual é também a relação do autointeresse com o pensamento? No outro dia vimos a questão do tempo, bem como a do pensamento, a do pensar. Ele se refere a uma outra palestra. Devemos indagar sobre isso rapidamente. O que são o tempo e o pensamento? Nós precisamos? Não é bom ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo. Torna-se um tanto monótono, pelo menos para o orador, ele no caso. Ele tem de variar as palavras, criar um fraseado especial e fazer pausas entre as frases. Mas, se apenas ficar ouvindo palavras e não agirem, nesse caso carregarão apenas as cinzas daquilo que ficou. Bom, essa palestra dele foi importante apenas para se refletir sobre o que é liberdade, mas ele tocou em vários assuntos, né? E eu fiz enxertos aí, e cada um pode deixar aí o seu comentário, o que achou do texto, se achou que é relevante, se achou que ele disse pouco, se achou que ele disse muito, se achou que eu fiz aqui, por intermédio dele, uma discussão razoável. E você, claro, tem direito à fala, por favor, comente se você achar que deve. Muito obrigado pela sua atenção. Mais um Pontuando Especial, nós voltamos com mais algum assunto que seja do interesse de todos. Muito obrigado e até o próximo.